tenho toda a certeza de que se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer precificar da forma correta e você quer chegar no final do mês com lucro. Mas eu preciso te dizer, apenas precificar da forma correta não é o suficiente para você ter lucro no final do mês. O lucro no final do mês somente pode ser obtido através do seu volume de vendas. E para isto, o primeiro passo é precificar corretamente. É justamente aqui que a planilha de precificação, a Precifood, entra. Você precisa encontrar o número certo, ou seja, o número de unidades necessárias a serem vendidas para você encontrar a fronteira entre o prejuízo e o lucro. A esta fronteira nós chamamos de ponto de equilíbrio. É por isso que, para precificar o produto corretamente, nós precisamos separar os nossos custos de produção dos nossos custos de manutenção, que são os nossos custos fixos, para então encontrarmos o número necessário de vendas para custear os nossos custos fixos, sem precisarmos inserir os custos fixos dentro da nossa precificação. Inserir os custos fixos diretamente na precificação somente serve para distorcer o preço e prejudicar a competitividade do seu negócio, ou seja, tornar o seu produto inviável para o consumidor. E além disso, você precisa atrair o seu cliente. E nada melhor para atrair o seu cliente do que oferecer frete grátis e cupons de desconto. Mas como oferecer frete grátis e cupons de desconto e ainda obter lucro? Chega de conversa e vamos entender isso na prática, com nossa planilha de precificação 100% gratuita, a planilha Precifood, a planilha definitiva para a precificação no iFood sem erros. Então, na prática, a planilha Precifood está dividida em 4 abas. Temos a aba configurações, onde definimos planos de iFood, planos de repasse do iFood, emissões locais para o seu restaurante que não opera no iFood, como taxas maquininhas, entre outras coisas, quais são seus limites para entrega e o cupom que você oferece, métodos para entrega e campanha inteligente. Bom, mas isso tudo a gente vai avançar e explicar mais adiante conforme a gente conseguir retornar para essa aba de configurações, porque ela não é a primeira aba que a gente deve operar. A aba precificador também não é, obviamente, a primeira aba que a gente vai operar, porque para a gente chegar no precificador nós precisamos ter cadastrados os nossos insumos e criadas as nossas receitas. Então temos a aba insumos, onde vamos registrar os nossos ingredientes e as nossas embalagens, como valor, unidade de medida, material, quantidade, perda, descrição e outras coisas. E a aba de receitas. Vamos retornar aqui então para a aba de insumos. Vamos começar então cadastrando alguns itens. Em algum momento eu vou acelerar o vídeo quando não for necessário uma explicação mais abrangente, de forma que o vídeo não fique tão longo. Vamos começar então cadastrando itens ou ingredientes, aqui insumos, para aquelas coisas onde eu já sou mais treinado, que é o caso de uma hamburgueria. Mas se você tem uma pizzaria ou um delivery de marmitas, tanto faz. A forma, o procedimento como você realiza é o mesmo. Então aqui eu vou começar com insumos. Vou criar aqui o primeiro ingrediente, vai ser o queijo cheddar. O valor que eu pago no queijo cheddar é 117 reais. A unidade de medida do queijo cheddar é quilograma. Vejam que aqui temos unidade, quilograma, minuto e litro. Ao contrário de muitas planilhas, onde não importa se você coloca quilograma ou litro, aqui importa. Porque a planilha Precifood, ela considera a densidade, principalmente a densidade do líquido, ou seja, qual a densidade quilograma litro de determinado produto líquido, como leite, óleo, molho shoyu, molho inglês, etc. Tá? Então aqui queijo cheddar, ele é obviamente quilograma. O material, sempre que for quilograma, unidade e minuto, o material é padrão, tá ok? A quantidade é 2,27 quilogramas. A perda aqui é zero. A descrição fica, por exemplo, você quer especificar a marca que você comprou ou o local onde você comprou. Aqui, nessa segunda tabela, aparece um código único, a replicação do item que a gente cadastrou em insumos e o valor do custo de 1 grama ou de uma unidade. E no caso, aqui, o custo de 1 grama do queijo cheddar está em 5 centavos. Ok. Mas aqui em cima,
a gente vai observar aqui em cima da planilha um botão de mais. Esse botão de mais, ele indica que há colunas agrupadas nessa tabela. Se a gente clicar aqui no botão mais, será mostrado colunas que estavam ocultas. Essas colunas não podem ser alteradas. Se você apagar uma dessas colunas, o cálculo do custo de uma grama ou de uma unidade não irá ser realizada de forma correta. Então eu sugiro que você apenas averigue ou estude como isso é feito, mas não apague, exceto se você tiver algum conhecimento em Excel avançado. Vamos então fechar ou vamos ocultar essas colunas que estavam ocultas. Bom, agora eu vou cadastrar um item que represente uma unidade de medida. Então, vamos botar aqui, por exemplo, o pão, tá? Pão brioche. Pão brioche. O preço do pão brioche que eu pago é 1,70. Unidade de medida é unidade, material padrão, quantidade é 1 pão, perda 0. Próximo item vai ser carne. O preço que eu pago é R$22. Unidade de medida seria quilograma, material padrão, quantidade 1 kg, perda 0. Próximo item, vamos botar um item que a gente tem alguma perda. Cebola seria R$6. Unidade de medida quilograma, material padrão, quantidade 1 kg, perda, vamos colocar 0,10 centavos. Vamos colocar um item diferenciado, por exemplo, alface. Alface é diferenciado porque você não vai colocar o valor de uma cabeça de alface. Você vai colocar o valor de uma folha de alface. E cada folha, para mim, custou 63 centavos. Unidade de medida, no caso da alface, unidade, material padrão, quantidade, uma folha, perda 0. Vamos cadastrar agora algum ingrediente que seja líquido. Por exemplo, o molho shoyu. O molho shoyu, ele me custou R$18,50. Unidade de medida seria litro. Aqui em material, então aparecem alguns ingredientes que estão pré-cadastrados. No nosso caso é molho shoyu, ok? Molho shoyu, quantidade do molho shoyu é 500 ml. Então 500 ml aqui vai ser quanto? 0,5 500 ml. Se eu colocasse 1, seria 1 litro. Então 0,5 é 500 ml, perda 0. Agora vejamos aqui, se aqui em molho shoyu eu mudar para quilograma, veja o que acontece. O molho shoyu aqui em material ficará vermelho. Por quê? Porque a unidade de medida está inconsistente com o material, ok? Então quando fica em vermelho é porque você cometeu algum erro no cadastro e você deve modificar, retirando essa condição de fonte vermelha que indica um erro. Então, se nós retornarmos aqui para litro, esse erro irá desaparecer. Mas como você pode cadastrar um novo material, caso você tenha registrado um insumo que não exista aqui em material uma opção para o seu caso? Como você irá fazer isso? Para isso, você virá em revisão, proteger pasta de trabalho, retornar as abas inferiores, clicar com o botão direito em reexibir, lista suspensa. Ok, abriu a lista suspensa. Então você virá aqui nessas colunas. Ok, você virá aqui então na tua coluna de litros e irá inserir, por exemplo, aqui um outro material que não havia uma conexão direta com aquele insumo que você cadastrou. Então, digamos aqui, você pode inserir, digamos, vamos pegar um exemplo, vamos colocar aqui, material genérico, ok? Tem que ser colocado tanto aqui em litros quanto aqui em material densidade. Aqui você vai digitar novamente material genérico e você vai colocar densidade quilograma litro daquele material que você está inserindo no sistema. Digamos que aqui a densidade quilograma litro de material genérico é 1,23. Ok, está cadastrado um material genérico. Agora você pode retornar aqui e ocultar a lista suspensa, vir em revisão, proteger pasta de trabalho. Não precisa colocar senha. Se você colocar uma senha, você terá que lembrar a senha que você colocou aqui,
porque senão você não consegue refazer o processo. Simplesmente coloca OK, sem senha. Retorna para cá. Agora você tem aqui então, por exemplo, caso eu quisesse botar aqui insumos, material genérico, e esse material genérico custasse R$10, a unidade de medida dele seria litro, o material seria então material genérico. A quantidade material genérico, digamos que seja 1 litro. Perda zero, tá? Ok? Entendido? Eu acho que os demais não necessitam de explicações adicionais e eu vou cadastrar apenas para poder criarmos receitas mais adiante, tá? Então eu vou agora começar a simplesmente cadastrar os demais insumos. Ok, terminei de cadastrar todos os insumos necessários que eu precisava para começar a criar algumas das receitas. Então vamos para receitas e para que a gente possa criar alguns produtos, como um hambúrguer, eu vou precisar de molhos. Então eu vou aqui criar um molho especial na aba de receitas. Então, por exemplo, eu preciso de maionese que está cadastrada. Eu vou querer fazer 1 kg de maionese, então eu vou colocar 1 kg de molho, na verdade. Então eu vou colocar aqui. Lembrem que insumos eu colocava 1 kg. Olha aqui, insumos eu usava, por exemplo, carne, era 1 kg, né? E eu digitava 1 kg. A minha ideia aqui em insumos é converter para grama ou unidade. Litros, a mesma coisa. Eu estou convertendo tudo que é mililitro, litro, mililitro para grama. Ou seja, tudo é transformado ou em grama ou em unidade. Então aqui em receitas não existe mais litro, é somente grama, porque tudo já foi convertido para grama, tá? Ou então unidade. Então aqui ou grama ou unidade. Então aqui maionese, se eu quero fazer, digamos, utilizar 1 kg de maionese, não vai ser vai ser 1000 gramas, tá? Vamos adiante, então. Vamos adicionar páprica. Onde está a páprica? Páprica defumada. Vamos colocar 6 gramas. Vamos botar páprica picante. Páprica picante. Páprica picante ou páprica picante, vamos botar 6 gramas. Vamos colocar cebola em pó, vamos colocar também 6 gramas. Vamos adicionar a açúcar branco cristal, vamos colocar 15 gramas. Vamos colocar pimenta do reino. Eu olho para o lado, galera, porque a minha receita está no meu outro computador que está aqui ao meu lado, tá? Então por isso que eu vou lá e dou uma olhada para mim não perder tempo com isso. Vamos botar 6 gramas também. Vinagre de maçã. Vamos criar aqui um molho relativamente interessante.
vinagre de maçã, vamos colocar 6 gramas. Equivalente, esses 6 gramas aqui é equivalente a uma colher de chá, tá? Aproximadamente. Molho inglês, vamos botar 25 gramas. Sal refinado, vamos colocar 1 grama. Mostarda amarela, vamos colocar 6 gramas de mostarda amarela. Pronto, isso aqui é a base de um molho especial. Isso aqui é só uma ideia para a gente poder criar os nossos produtos, então podemos especificar. Eu vou criar também aqui uma receita de cebola caramelizada. A mesma coisa, uma receita básica de cebola caramelizada e você vai ajustar para teu gosto ou a tua demanda aí. E aqui a gente tem que botar o gás, tá? Porque cebola caramelizada consome muito gás. Então, agora vamos pela primeira vez utilizar então o nosso painel de configurações. Vamos retornar aqui em configurações e vamos ir até gás. Então, o consumo do meu queimador é um queimador padrão com 0,68 kg/h de consumo. O meu botijão é de 13 quilos e o preço que eu paguei no botijão foi R$ 122, o último que eu comprei. O custo hora desse botijão foi de R$ 6,38 e o custo minuto 11 centavos, tá? Ok, então a gente vai vir agora para insumos. Vamos anotar aqui, ó, 6,38, tá? E vamos colocar aqui GLP. Então, o valor da hora é R$ 6,38. Unidade, minuto. Padrão, aqui é 1 hora. 60 minutos, tá? Perda, nada. Então, o custo do minuto do gás de cozinha é em torno de 10 centavos, tá? Vamos retornar para receitas e vamos então introduzir aqui o GLP que a gente acabou de adicionar. A gente vai utilizar para essa receita aproximadamente mais ou menos 1 hora. Então, vamos botar 60 minutos. Ok, a nossa receita de cebola caramelizada está pronta e o preço base dela é de R$ 16,44, ou seja, aproximadamente o preço de 1 kg de cebola caramelizada é R$ 17,00. Vamos então aqui, agora, vamos criar um outro molho barbecue, tá? Molho barbecue, eu vou colocar então cebola. Bom, criamos 3 molhos, molho especial, cebola caramelizada, caramelizada, molho barbecue, e vamos criar aqui coisas que a gente tenha que levar lá para o precificador, como porção de batata frita, tá? Porção de batata frita, batata frita. Vou botar aqui batata frita de 100 gramas, tá? Bom, aí é o seguinte, batata frita, vamos adicionar então a nossa batata frita, batata palito, tá? Nossa batata palito. E para a gente fazer 100 gramas de batata frita com a batata palito congelada, a gente sabe que a gente tem que botar mais, né? Então, 150 gramas, tá? 150 gramas de batata palito congelada. 150 gramas sai ao preço de R$ 1,95. E é essencial que você coloque aqui, tá? O gás, o uso do gás, tá? É essencial. Então, vamos colocar GLP e digamos que você leve 10 minutos para fritar a batata. Então, R$ 1,95 de batata e R$ 1,06 de GLP. Total custo R$ 3,01. Bom, podemos fechar aqui e vamos inserir o nosso refrigerante, tá? Então, tudo que você for levar para o precificador tem que ser cadastrado aqui. Refrigerante lata 350 ml, tá? Então você vai colocar aqui o teu refrigerante 350 ml, vai colocar uma unidade, tá? Que é o preço mesmo do refrigerante que você comprou, R$3. Agora vamos aqui, vamos cadastrar um clássico cheeseburger, tá? Um clássico cheeseburger. Para fazer um cheeseburger a gente precisa de pão brioche. Um pão brioche, precisamos de uma carne, precisamos queijo cheddar, uma fatia de queijo cheddar, eu já pesei,
tem 15 gramas. Uma fatia de queijo cheddar. Vamos colocar o que mais? Já cadastramos. Ok. Então aqui agora a gente vai precisar do nosso molho especial, tá? Pra gente botar aqui no cheeseburger. O molho especial ele custa R$13,81, tá? Aproximadamente 1 quilo, tá? Esse molho aqui foi basicamente maionese, não usei aqui ketchup. Deu R$13,81. Então nós precisamos vir aqui em insumos e cadastrar o nosso molho especial. Vamos cadastrar nosso molho especial. Vamos cadastrar nossa cebola caramelizada. E vamos deixar aqui cadastrado. E vamos cadastrar o nosso molho barbecue, ok? Então, o molho especial, ele custou R$13,81 para a gente fazer. R$13,81. Quilograma, tá? Padrão. E aproximadamente 1 quilo, tá? A nossa cebola caramelizada, ela tá saindo a R$16,44. Aqui é basicamente 1 quilo, tá? 1 quilo, basicamente 1 quilo. Então, R$16,44. Cebola caramelizada, quilograma, padrão, 1 quilo. E o nosso molho barbecue, lembrem que o molho barbecue a gente deve aqui estimar mais ou menos 1,5 kg, mais ou menos, né? Como não vamos poder levar isso para a balança, tá? R$26,60, aproximadamente 1 kg. R$26,60, tá? O molho barbecue às vezes não compensa fazer, tá? Não compensa fazer. Se você comprar um molho barbecue, sai mais barato, muito mais barato, tá? Do que você fazer. Então, o molho barbecue a gente está fazendo aqui, mas sinceramente, lembrem que eu coloquei um molho barbecue aqui, tá? Então a gente precisa modificar aqui, ó. Molho barbecue, vamos botar caseiro, tá? Olha só, eu comprei um molho barbecue no atacado por R$17, tá? E aqui ele tá me custando R$26,60 para fazer. Aproximadamente 1,5 kg. Tem que fazer as contas aí. Eu acho que não vale a pena, entendeu? Não vale a pena fazer o molho barbecue, porque comprar é mais barato, muito mais barato. E como o preço e o lucro são essenciais, é uma coisa que a gente tem que pensar. Então aqui eu vou utilizar então aqui agora no cheeseburger nosso molho especial, e eu vou colocar aproximadamente são 30 gramas de molho especial. E se você mandar uma porção de molho especial junto com um cheeseburger que a pessoa pediu, vai dar aí aproximadamente 60 gramas, tá? Então, vamos colocar isso aqui separado, 30 gramas aqui, tá? E vamos mandar aqui um molho especial para o cliente em separado, mais 30 gramas. Pão brioche, carne, queijo cheddar. Aqui, carne não é galera, tá? Desculpem aqui, foi um erro meu. Carne é 100 gramas, tá? 100 gramas, tá? Queijo cheddar, 15 gramas. Molho especial, 30 gramas. Molho especial, 30 gramas para ser enviado separado. Então, o nosso cheeseburger está ao custo de R$5,50. Tá? Vamos criar aqui um x-salada. Então, o x-salada aqui a gente pode fazer o seguinte: vamos pegar isso aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Vai faltar o que aqui no x-salada? Vai faltar tomate e alface. Vamos botar 50 gramas para o nosso tomate, e alface é uma folha, tá? Então temos aqui pronto o nosso x-salada. Vamos criar agora um x-bacon. Vamos basicamente copiar isso aqui. Um pão brioche, uma carne de 100 gramas, queijo cheddar, molho especial. Acho que no x-bacon a gente não vai usar molho especial, a gente vai usar molho barbecue. Vamos usar aquele molho barbecue que é mais barato. Vamos deixar aqui com 30 gramas. Vamos mandar um molho barbecue para o cliente à parte. Aqui tomate não, vamos trocar isso aqui por cebola caramelizada, nossa receita de cebola caramelizada, e vamos mandar para o cliente aproximadamente 30 gramas. Pão brioche, carne, queijo cheddar. O x-bacon precisa de mais queijo, 2 fatias de queijo pelo menos, então vamos deixar aqui 30 gramas. Pão brioche, carne, queijo cheddar, molho barbecue, cebola caramelizada, obviamente bacon, bacon crispy. Olha só, aqui faltou uma coisa, tá? Faltou uma coisa.
a gente vai ter que criar aqui um bacon. Eu vou fazer o bacon finalizado, só para chamar isso de bacon finalizado. Eu vou colocar aqui bacon, vou botar aqui 1 quilo, 1000 gramas. E não se esqueça, GLP, aproximadamente, eu já contei mais ou menos para fazer isso. Mas vamos colocar aqui, leva 1h30, mas vamos deixar aqui 60 minutos, tá? Então, bacon finalizado, 39, 38, voltamos para insumos, botamos aqui bacon finalizado, no caso aqui eu tô falando mais de um bacon mais de bacon crisp, torradinho, né? Você leva moído para o fogão, cada um faz de um jeito, eu faço assim, eu gosto de fazer assim. Aí aqui 39 e 38, 39, 38 e quilograma padrão 1 quilo, tá? Vai cair um pouco, tá? Vai cair um pouco, porque como vai torrar, vai pro forno, vou botar aqui 1.100 gramas, porque vai ter aqui uma perda, tá? 42,68. Bom, é isso aí. Aí aqui em receitas, vamos vir aqui, vamos então adicionar, aqui não é alface, vamos trocar pela nossa última receita lá, pela nossa última bacon finalizado, tá? E aqui vamos colocar 30 gramas. E o preço do bacon também, R$1,28. Então o nosso X-Bacon custa R$8,23. Obviamente que quando você estiver fazendo seu lanche, você tem que pesar as coisas, tá? Isso aqui é só uma aulinha. Eu tenho esses pesos mais ou menos em mente, mas você tem que fazer o seu aí, tem que pesar o seu e cada um bota a quantidade que deseja. Aqui eu vou... Então já criamos um cheeseburger, um x-salada, criamos um x-bacon e vamos criar aqui vou botar aqui burger especial. Burger especial. Aí você vai colocar aqui nesse burger especial. Esse aqui vai ser um prato mais básico, mas ele é o básico mais recheado. Básico mais recheado. Vamos pegar aqui o cheeseburger, né? Copiamos lá o cheeseburger lá de cima. Vamos colar aqui um pão brioche. Vamos botar nesse aqui 200 gramas de carne. Vamos colocar nesse aqui 4 fatias de queijo. Significa que iríamos colocar 60 gramas. Molho especial. Uma T30, porque se você encharcar o pão de molho, vai dar aquela meleca toda, né? Então, o molho eu mantenho a quantidade específica. Bom, então até o momento nós criamos 3 molhos. Molho especial, cebola caramelizada, molho barbecue, uma porção de batata frita de 100 gramas, um refrigerante de 350 ml lata. Criamos também um cheeseburger, um x-salada, um x-bacon, um bacon finalizado para botar no lanche do bacon, um burger especial. E vamos criar agora um combo ou um combo para cada lanche. Então vamos botar aqui combo cheeseburger. Vamos criar primeiro os nomes dos combos: combo cheeseburger, combo x-salada, combo bacon, combo burger especial. Ok, vamos abrir aqui então o cheeseburger. Vamos copiar esses ingredientes e as quantidades do cheeseburger. Vamos vir até o combo cheeseburger. Vamos colar isso aqui. E para virar um combo precisa de vamos, ao invés de colocar novamente batata aqui, vamos abrir o item da receita de batata frita de 100 gramas e vamos copiar o item de batata frita de 100 gramas para dentro do nosso combo de cheeseburger. Pronto, agora nós temos um combo de cheeseburger, né? Vamos pegar essa batata frita, essa batata palito e o GLP, que é a receita da batata frita. Já vamos colar aqui nos demais combos, já para deixar pronto, porque isso vai ser sempre repetido. E o que a gente precisa trazer para dentro do combo nada mais é do que a receita daquele lanche, ok? Então vamos copiar aqui agora para dentro do x-salada. Vamos copiar aqui a receita do x-salada. Simplesmente isso, copiamos a receita do x-salada e colocamos aqui na receita do combo x-salada. Fazemos o mesmo para o x-bacon.
copiamos o item, a receita do X-Bacon e colamos no combo, na receita do combo X-Bacon, na receita do combo Bacon, né? Fazemos agora, falta um burger especial, então vamos copiar aqui burger especial e vamos colar aqui no nosso combo burger especial. Pronto, temos criados aqui nossos combos, agora vamos criar embalagens, vamos criar aqui um kit burger, caso você queira, pode chamar kit burger P, kit burger M e kit burger G. É o tamanho, pequeno, médio e grande. E aqui precisamos criar por exemplo, um kit batata, onde você bota a embalagem, que na verdade é a embalagem que você coloca a batata. Ok, vamos criar aqui mais um que é nenhum, tá? Nenhum, simplesmente nenhum, porque o nenhum, por exemplo, vai servir para Coca-Cola. Então nós não temos aqui o item nenhum, temos que criar um item nenhum. Qualquer coisa que não tenha embalagem é zero para embalagem. Então vamos deixar isso criado porque a gente vai precisar disso aqui para botar lá no especificador. Ok? Quantidade 1, não pode ser zero, obviamente, perda zero. Retornamos aqui para receitas. E agora vamos aqui abrir o nenhum, vamos colocar o nosso insumo nenhum, quantidade 1, o valor é zero, tá? Mas precisa estar aqui. Aqui no kit burger P, a gente vai introduzir aqui saco craft, ok, temos que criar insumos, então nós só temos criado aqui o saco craft M, a gente precisa criar o saco craft P e o saco craft G, o saco craft G, o saco craft M, o saco craft M custa 80 centavos. Vamos colocar aqui que o saco craft M custa 50 centavos e o saco craft G custa R$1,20, tá? Vamos então, são preços que eu coloquei aqui de cabeça, não me lembro direito corretamente agora. É uma unidade, mas embora que eu não me lembre de cabeça agora, é um valor que eu tenho em mente, tá? Porque eu uso para tudo o saco craft M, então eventualmente, aliás, eu até tenho sim um estoque de saco craft P, sim, tá? Tem saco, o padrão, quantidade 1, 1, perda 0, 0. Vou completar aqui que tá faltando. Tá, ok. Então temos os nossos saco crafts, temos o nosso papel anti-gordura ou manteiga, temos tudo para criar aqui o nosso kit burger. Então o kit burger P vai contar com um saco craft P e um papel anti-gordura ou manteiga. Quantidade vai ser 1 e 1. Vamos copiar isso aqui, tá? Copiar. Vamos aqui pro P, o kit burger M, e vamos aqui para o kit burger G, tamanho G. Tá, ok. Aqui então no kit burger M, nós vamos trocar o saco craft P para o saco craft M e o saco craft G nós vamos mudar por saco craft, saco craft P por saco craft G. Kit batata, vamos ver se já nós introduzimos aqui o saquinho. Nós introduzimos no kit batata, nós introduzimos aqui anteriormente insumos, o saquinho para batata frita, quantidade 1, tá? Então nós temos aqui os nossos kits de embalagens e feito isso, a gente pode então começar a nossa precificação, tá? Vou deixar tudo fechado aqui, tá? Porque caso um dia eu queira inserir um novo produto, agora existe um meio mais fácil de fazer isso, que é você vem em exibir títulos, seleciona
tudo aqui até o final de onde você abriu as tuas células, as tuas linhas. Vem aqui em dados, ocultar detalhes. Beleza? Então aqui é uma forma rápida da gente ocultar, fechar tudo de forma mais rápida. Então vamos vir aqui para o nosso precificador. E agora sim, aqui em classificação, vamos inserir o nosso primeiro produto, que é o nosso cheeseburger. Vamos introduzir todos primeiro aqui: cheeseburger, x-salada, x-bacon, burger especial. Agora vamos colocar aqui a nossa batata frita e o nosso refrigerante lata 350 ml. E agora vamos colocar aqui os nossos combos, que é o combo cheeseburger, o combo x-salada, combo x-bacon e o combo cheeseburger especial. Kit de embalagem do cheeseburger vai ser o kit burger P, para ficar mais barato, né? Kit burger P, x-bacon, kit burger P, o burger especial, kit burger P. Batata frita vai ser o kit batata. Refrigerante você não vai adicionar embalagem, portanto é nenhum. O combo cheeseburger eu vou botar o kit burger M, kit burger M. Esse caso tivéssemos aqui algo muito maior, tipo uma promoção que você envie 4 lanches, 2 Coca-Colas, aí você coloca o kit burger G, tá? No nosso caso a gente não tem, então vamos deixar assim. Categoria do prato. Categoria do prato aqui é o seguinte: vamos vir em configurações, tá? E aqui embaixo você vai ter o item domínio iFood, lucratividade gourmet. Lucratividade gourmet, tipo do prato, extras comercial, estrela, isca, peluche, como família, exclusivo, bebidas, sobremesas. Aqui no tipo do prato, tecnicamente você clica e você não consegue modificar. Você só consegue modificar aqui na margem de lucro, tá? Que você definir para cada tipo de prato. Mas para você modificar, caso você não queira que fique extra, comercial, estrela, isca, deluxe, esses tipos de pratos pré-definidos por mim, você simplesmente vem aqui em revisão, clica em desproteger planilha e então a planilha vai estar desbloqueada, tá? Aí você pode mudar aqui, se você quiser mudar para acompanhamentos, você pode alterar, tá? E basicamente é isso, você pode realizar todas as modificações que você assim desejar. Inclusive as células brancas que estavam bloqueadas, você pode clicar, são células com fórmulas, então eu já deixo avisado, caso você não saiba qual é a fórmula que está inserida nessas células brancas, não apague, tá? De qualquer forma também você pode fazer aí um backup, né? Manter sempre uma cópia do seu arquivo, principalmente do arquivo original que você baixou, né? Baixou, faz uma cópia, caso depois você tenha algum problema, você retorna para o arquivo original. Beleza, então, feito isso, depois que você fizer todas as alterações, você pode então retornar aqui em revisão, proteger a planilha, não coloque senha e mantenha todas as permissões que estão aqui como padrão, tá? Não modifique, a menos que você saiba o que você está fazendo. Clique em OK, pronto. Novamente a planilha está protegida, tá? E assim você também protege a sua planilha e outras pessoas. Então vamos vir aqui agora para o precificador, categoria do prato. Então, eu vou colocar como o cheeseburger como comercial, o x-salada como um item comercial, o x-bacon como um item comercial, o cheeseburger como um item comercial, a batata frita ela é extras, o refrigerante ele é bebidas, o combo cheeseburger ele vamos botar aqui combo família. Ou melhor, essa promoção aqui combo cheeseburger talvez não encaixe como combo família ainda, porque só tem um lanche, é para uma pessoa. Então aqui eu sugiro botar isca, tá?
você vai vender um pouco mais barato, é uma isca, tá? Então, ou você seleciona aqui, ou como já é tudo repetido, você pode simplesmente puxar para baixo. Produto principal, aqui. O cheeseburger é um produto principal? Sim. X-salada, x-bacon, burger especial são produto principal? Se são, sim. Ok. Se são, sim. Ok. Batata frita é um produto principal? Não, não é um produto principal no caso de uma hamburgueria. Ela é um acompanhamento. A mesma coisa, o refrigerante não é um produto principal. O combo cheeseburger é um produto principal? Sim, é um produto principal. Tá? O que significa aqui na Press Food se um produto é principal ou não? Significa que se ele for principal e você estiver ofertando, por exemplo, um frete grátis, uma entrega grátis, se ele é um produto principal, o Press Food vai inserir uma taxa de entrega. Tá? E se ele não for, ele não adiciona uma taxa de entrega naquele produto. Tá? Então, basicamente é isso. Por exemplo, se você não quiser entregar apenas uma batata frita pagando entrega, por exemplo, eu evito vender batata frita e refrigerante no iFood de forma com um produto isolado. Aliás, na verdade, eu nem coloco esses itens na minha loja do iFood. Eu deixo eles sempre dentro dos outros itens. Ou seja, se a pessoa pedir um hambúrguer, ela pode pedir uma batata frita, ela pode pedir um refrigerante. Eu não deixo isolado lá, porque como eu trabalho com promoções dentro do iFood, se eu deixar aquele item sozinho, ou seja, a batata e o refrigerante, o iFood vai lá, coloca uma promoção, um desconto grande, e eu ainda ofertando, fazendo promoção de frete grátis, campanha inteligente, o que acontece? Eu tomo um baita de um prejuízo, porque muitas vezes a taxa de entrega é mais cara do que o refrigerante ou a batata frita. Evite de colocar batata frita e refrigerante como produto principal. Coloque eles dentro de outro item que você vai entregar com segurança, tá? Que cubra a taxa de entrega, tá? Então vamos lá. Então aqui custo do prato, o cheeseburger 5,50, 6,43 e aí vai, tá galera? O custo do prato aqui ele já calcula. O custo da embalagem ele já coloca aqui o custo da embalagem. Ok. O refrigerante ele não tem custo para embalagem, tá? Então vamos vir aqui em custos diretos totais, ou seja, é a soma do custo do prato mais o custo da embalagem, tá? O próximo item temos margem de lucro, ou seja, aqui eu estou colocando 100% para cada item, tá? Para cada item. E aí eu tenho o preço-alvo aqui. Por exemplo, o custo direto total aqui é 6,12 e o meu preço-alvo, então 100% é R$ 12,24. O meu lucro-alvo, 100%, é o mesmo valor do custo total. Eu vou querer vender por esse preço? Bom, a gente vai ver isso mais adiante. Então fica até o final do vídeo que a gente vai entender tudo isso direitinho. Bom, aqui na seção iFood nós temos a entrega paga pelo cliente, a entrega custeada pela loja, o cupom pago pelo cliente, o cupom custeado pela loja e o preço-alvo, ou seja, o novo preço-alvo que vai ser que vai adicionar essas taxas de entrega e de cupons de acordo com aquilo que você quer trabalhar, tá? Então, para a gente concluir essa parte aqui, tá? A questão do iFood, que vai ser repetida lá em local, tá? No local aqui apenas não tem cupons, tá? Só entregas, mas é a mesma coisa. Então a gente vai ter que vir aqui agora nessa seção iFood entender como é que isso funciona, porque veja bem, se eu não ofereço entrega grátis, se eu não ofereço cupons, o meu preço no iFood vai ser R$17,03. Aqui eu não tenho ainda as vendas necessárias. Por quê? Porque para mim entender quantos cheeseburgers eu tenho que vender, eu preciso inserir os meus custos fixos. E a gente ainda não fez isso, tá?
Por quê? Eu preciso saber quantos produtos, quantas unidades de cheeseburger eu preciso vender para pagar os meus custos fixos. E isso é feito para cada produto. Bom, então meu preço de venda no iFood, desse lanche que eu paguei, que meu custo foi de 6,12, no iFood ele vai custar R$ 17,03. Já contando com a comissão com aquela comissão que você colocou, que você vai colocar lá em configurações. Por padrão, vamos retornar então para configurações. Por padrão, vai estar na planilha 23%. Transação do iFood, 3,5%. Comissões locais, geralmente é 4%, que são as taxas aí que você vende fora do iFood, que é taxa de maquininha ou transação de Pix que você tem online, geralmente está nessa casa de 4%. Então, se a tua comissão for 11%, você bota para 11%, tá? Mas a minha aqui, por padrão, é 23%, porque eu uso motoboys do iFood, tá? É 11% seria se você tem seus próprios motoboys, se você mesmo entrega. Então, eu deixo 23%. O plano de repasse vem por padrão semanal, porque a maior parte das lojas usa esse plano semanal. Então, seria 23 mais 3,50 mais 1,59 dá o total de comissões do iFood é 28,09. Agora, se você quiser utilizar o plano mensal, o total de comissões do iFood vai passar para 26,50. Vamos deixar aqui semanal. Bom, taxa de entrega grátis até R$ 9,99 por padrão. A campanha inteligente do iFood utiliza hoje duas propostas. Uma é que a cada pedido, uma taxa de R$ 5, e tem uma outra opção que é você oferecer taxa de entrega grátis. Isso lá dentro já é configurado dentro da campanha inteligente. Então, se você quiser utilizar aquela campanha de entrega grátis até R$ 9,90, você deixa aqui R$ 9,99. Eu vou abrir rapidamente para mostrar para vocês como é que está a minha loja, para vocês entenderem isso aqui. Só um momentinho. Tá, ok, então aqui na minha página da minha loja no iFood, eu tenho aqui participando da campanha inteligente. Bom, então só para mostrar para vocês, aqui em campanha inteligente, eu tenho itens com valor fixo, investimento de até R$ 5 por pedido, e entrega grátis, investimento de até R$ 9,99 por pedido. Se este for o seu caso, você coloca aqui na configuração do preço Fuji, entrega grátis até R$ 9,99 e valor da campanha R$ 5, tá? O número médio de produtos por pedido aqui tá 1,8, e esse valor aqui é um valor que você pode definir. Vamos tentar aqui botar um número de produtos por pedido. Vai me dizer o seguinte: para que você consiga oferecer promoções, este valor não deve ser inferior a 1,5. Então, o menor valor que eu consigo botar aqui no meu número médio de produtos por pedidos é 1,5, tá? E abaixo de 1,0 não faz sentido, né? Se não vende menos de um produto, tá? Mas para você conseguir participar de promoções, tem que ser acima pelo menos de 1,5 para ficar interessante. Em métodos para entrega e campanha inteligente, é aqui que a gente começa então a definir como é que a gente pode participar dessas promoções de entrega grátis e de oferta de cupons de campanha inteligente. Caso você participe de um outro tipo de campanha, tipo você queira oferecer R$ 10, bom, aí vai ser uma outra situação, mas você pode aqui mudar para R$ 10, né? Aqui deixa 5 por enquanto, que a campanha inteligente é 5, mas R$ 10 seria desconto em itens, né? E não é o nosso caso aqui. Aqui entrega grátis no iFood. Bom, o que a gente vai fazer? Aqui tem o método ticket médio, total e não. Isso aqui eu deixo para você fazer seus testes, tá? Eu não vou fazer todas as simulações que a gente pode fazer aqui com o PreciFood, porque senão teríamos que passar a noite aqui. Mas entrega grátis no iFood. Eu vou utilizar aqui o ticket médio, tá? O ticket médio. Para entrega grátis local, eu vou colocar total, ou seja, eu vou cobrar toda a taxa de entrega do cliente, tá? Eu vou adicionar lá R$ 9,99.
E às vezes pode dar até mais esse valor dessa taxa de entrega quando você utiliza, por exemplo, os motoboys do iFood em pedidos fora do iFood. Tá? Vai se deparar com 12,99, com 15,99. Campanha inteligente, eu vou utilizar aqui ou ticket médio ou total. Eu vou utilizar o ticket médio. Tá? Que mais a gente pode configurar aqui? Aqui no uso do queimador a gente não vai mexer em nada. Tá? É muito importante que esse número aqui, 1.5, o número médio de produtos por pedido, é justamente o que vai estabelecer aqui, que vai dar suporte a esse método de entrega e campanha inteligente nesta versão gratuita da Pressfood, tá? Vou falar depois, futuramente, da outra versão que eu tenho da Pressfood, que é uma versão muito mais completa, tá? Mas esta versão gratuita da Pressfood, ela já faz muita coisa, tá? Então, vamos aqui ainda vamos deixar como está. Não vamos mexer aqui em custos fixos agora. Vamos agora voltar para precificador, só para a gente dar uma olhada como é que ficou por lá. Então, de R$ 9,99, o cliente está pagando R$ 6,66, você R$ 3,33. O cupom 3,33 pago pelo cliente, a sua loja está custeando daqueles R$ 5,00, R$ 1,67. Vamos retornar aqui para configurações e vamos colocar aqui que você entrega 3 produtos por pedido. Veja só, agora mudou. O cliente está pagando 3,33, você está custeando 6,66. Ou seja, a tua loja está custeando mais, tá, do que o cliente. E por que isso? Basicamente é porque você está vendendo bastante, uma quantidade maior de produtos por pedido, e dessa forma você consegue custear mais o teu produto, ficando mais barato para o cliente, tá? Mas aqui não é uma situação de grande parte das lojas, e em grande parte das lojas vende aí até próximo de 2, e eu vou deixar aqui 1.8, um padrão, ou então mesmo 2, tá? E eu volto aqui para precificador, e aqui é o seguinte: quando eu boto 2, olha só o que acontece. O cliente paga 5, você paga 5, o cupom, o cliente paga 2,5 e você paga 2,5. 2,50. Se você quiser deixar algo mais para o cliente, então bota aqui 1.7. É um brinquedo interessante que você consegue manipular a forma como o preço final do produto vai ficar no iFood, de uma forma interessante, tá? Você consegue enxergar isso de forma rápida, sendo de grande ajuda, porque você não precisa mais ficar batendo cabeça de quanto que você vai pagar, quanto que o cliente vai pagar. A Pressfood gratuita já faz isso tudo para você. Então aqui tem a comissão sobre cada produto, os custos totais, incluindo a entrega paga, a entrega custeada e o cupom custeado. Aqui o cupom pago, bom, é aquilo que o cliente pagou do cupom. Isso aqui não é custo, tá? Essa parte aqui é lucro para a loja, tá? Lucro para a loja. Ao contrário da entrega paga, porque a entrega paga ela é custo, não necessariamente custo, mas é um valor que não vem para você, não chega para você. Ou seja, o iFood já pega esse valor para pagar o motoboy, tá? Esse aqui é o valor que você paga para o motoboy, e o cupom pago pelo cliente é lucro para você, e o cupom custeado é um custo, porque daqueles R$ 5,00 que o iFood está te cobrando pela campanha inteligente, você está entrando com R$ 2,06. O cliente está dando R$ 2,94, mas de certa forma é lucro. Por quê? Porque é um dinheiro a mais que entra para te ajudar a custear aquela campanha inteligente. Eu enxergo dessa forma, tá? Ou seja, ao invés de você dar 5, você vai dar R$ 2,06. É uma vantagem, tá? E você sabe de antemão quanto que você está pagando, mas é um benefício para a loja isso, ou seja, abaixo do teu valor daqueles R$ 5, tá? A comissão, aqui o cálculo das comissões, os custos totais, tá? Os custos totais. Então, o preço de venda no iFood deste produto, que teve um custo de R$ 6,12, tá? É de R$ 29,29.
R$29,29. É dentro do iFood e na sua hamburgueria local, R$23,16. Bom, a única coisa que você tem que cuidar é se esse valor do preço de venda é superior ao valor de custos totais, tá? Então você tem que se atentar a isso. Se esse valor aqui é maior a esse. Isso nessa versão, tá? Então aqui basicamente eu tenho aqui R$26,40, R$29,90. Eu acho que esse cheeseburger a R$29,90, na minha opinião, está num preço razoavelmente bom, tá? Vamos entender que a tua margem de lucro, que aqui era 100%, quando você inseriu as taxas de entregas e cupons, não vai ser mais de 100%, porque não tem como, tá? Não tem como, é impossível isso. Mas você pode, por exemplo, R$26,40 e tentar deixar esse preço aí a R$28, por exemplo. 28. Por quê? Porque se você deixar a R$28, embora o lucro seja muito menor, você se torna mais competitivo e nem todas as suas entregas serão realizadas com entrega grátis e oferta de cupom e distribuição de cupom. Algumas dessas entregas vai ser com entrega, o cliente vai estar pagando essa entrega, porque ele pode estar acima daquele raio de distância da tua loja. Então, caso você queira modificar, baixar lá para ter um lucro de R$1,50 nesse produto, que eu acho razoavelmente bom. Algumas pessoas podem discordar de mim, mas o que no iFood você tem que vender em quantidade. Vender pouco no iFood você não sobrevive. E para conseguir, tem que ter volume de vendas. Então, o preço muito alto, ele vai, teoricamente, reduzir o teu volume de vendas. Quanto mais baixo você conseguir ofertar, melhor para o volume de vendas, ou seja, mais fácil elevar o volume de vendas. Bom, então para a gente conseguir reduzir esse valor aqui para R$28, por exemplo, a gente teria que vir aqui em configurações. Então vamos prestar atenção aqui nos preços. R$29,90, R$31,87, R$36,88, R$41,85, batata frita R$8,40, refrigerante R$8,30. Tá um preço razoável, né? Tá ok? Então vamos aqui em configurações e como a gente colocou esse nosso prato como comercial, vamos reduzir ele para 90, tá? 90. Eu sugiro agora você fazer uma coisa aqui, mas preste atenção. Quer trabalhar, digamos, para facilitar a tua vida com duas telas, uma do lado da outra, você vai vir aqui em exibição e você vai clicar em nova janela. Mas preste atenção, quando você clicar em nova janela, obviamente vai abrir uma outra tela. E essa tela, ela vem totalmente desconfigurada. Então o que você vai fazer? Naquela tela que eu estava antes, o meu zoom era de 90%. Então eu vou reduzir para 90%, 90%. Eu vou vir aqui em exibir, vou tirar linha de grade, títulos e barra de forma, ok? E aí, uma janela do lado da outra. E aí aqui eu posso então trabalhar com as duas telas. É o mesmo Excel, tá? Mas olha, aqui em cima aparece, ó, Percifood SM grátis demo 1, Percifood SM grátis demo janela 2, tá? Então é a mesma planilha, tá? Botão o botão da janela do Windows e setinhas lá que você consegue orientar para um lado e para o outro, para cima, para direita, para esquerda, para baixo. Bom, agora a gente consegue aqui, vamos deixar uma com o precificador. Vamos deixar a primeira janela com o precificador, tá? E vamos deixar a segunda janela em configurações, tá? Eu tenho que clicar aqui e aí eu vou aqui estudar aqui como que eu posso mexer aqui no meu preço. Então vamos ver aqui. Nosso preço tem 28,44. Eu vou colocar aqui. Lembrem que eu já estava em 100%, né? E eu mudei para 90% depois.
Então eu quero reduzir para R$ 28. E eu quero ver se isso é viável para mim. 90% eu vou reduzir para 28,50. Vou tentar aqui 85%. Tá bom, tá? R$ 26. Ó, vejam que agora os meus custos totais também reduziram. Vocês entenderam? Olha só, não só reduz o meu preço de venda, ele reduz também o meu custo total, tá? Ó, 100%, meu custo total aumenta. Se eu boto para 80%, reduz o meu custo total e o meu preço de venda, tá? E por que que isso ocorre? Porque quando a gente mexe na nossa margem de lucro desejada, a gente também altera o nosso preço-alvo, tá? E a gente vê isso claramente aqui. A margem de lucro, ela vai mexer no teu preço-alvo. Alterando o teu preço-alvo, obviamente que os teus custos totais irão também serem modificados. Então, isso é um joguinho que você pode fazer aqui com duas telas e ficar estudando como que você quer trabalhar com o teu preço, tá? Agora faltou aqui nessa planilha, por exemplo, a minha batata aqui está muito barata. E aí eu vou tentar ganhar aqui na minha batata, vou tentar botar 120%. Minha batata foi para 9,25. Eu posso botar minha batata inclusive mais cara, R$ 10,50. Quanto que fica a minha batata com 200%? 12. Para mim agora está cara, 180. Para mim ainda tá cara. Eu quero vender minha batata, não quero deixar ela presa. 150 deu um preço razoável. Eu vou deixar aqui em 150 e vou vender no iFood por R$ 10,99. Eu sempre gosto de utilizar o 99. Então vamos lá agora, bebidas. Bebidas, o meu refrigerante está 8,34. Eu acho que 8,34 por uma latinha tá caro. Então eu vou reduzir para agora sim 90%. Eu vou vender a 7,99. Tá bom. Isso tá bom. Bom, aqui agora a gente está no nível mais já avançado e a gente vai precisar aqui em configurações inserir aqui algumas coisas para a gente entender quantas unidades a gente precisa vender a esse preço de R$ 27,99. Então lá em custos fixos, digamos, você paga o MEI, que nessa versão você tem que inserir o MEI, R$ 70, vou colocar aqui. Ok? Vejam que agora o que aconteceu? Apareceu aqui em vendas necessárias que eu preciso vender 42 unidades. Aqui está com um errinho, tá? Que eu vou corrigir posteriormente para esse vídeo. Vocês não vão ter que, possivelmente, ter que fazer isso. Mas caso a versão que vocês baixem estiver assim, vocês vão simplesmente dar um duplo clique e isso é corrigido, tá? Então eu tenho que vender para pagar um MEI 42 unidades do meu cheeseburger. Agora eu tenho que colocar aqui mais uma coisa, muito possivelmente o meu aluguel do meu prédio. E aí eu vou inserir aqui um valor de, digamos que você pague R$ 1.000. Vejam a diferença. Agora você tem que vender 642 unidades do teu cheeseburger para pagar o teu aluguel com o teu MEI. Beleza, vamos lá. Agora aqui vamos para energia elétrica. Energia elétrica, conta de água. Beleza. Vamos botar aqui que você pague de energia elétrica R$ 80 e de água você pague R$ 70. Tá? Isso é muito relativo, conta de água, conta de energia elétrica. Bom, o que acontece? Agora eu tenho que vender 732 unidades do meu cheeseburger para poder pagar o meu MEI, o meu aluguel, a minha energia elétrica e a conta de água. E eu vendendo 732 unidades do meu cheeseburger, o que acontece? Eu não tenho lucro. Meu lucro vai vir a partir daí. Agora temos aqui uma situação um pouco diferente. Eu não tenho aqui nessa versão um valor médio das unidades, tá? Mas você pode fazer isso facilmente. Você vem aqui, digita média, tá? Seleciona os seus produtos, as vendas necessárias e você sabe que você vai ter que vender em média 313 unidades
para pagar o teu MEI, teu aluguel, a tua energia elétrica e a tua conta d'água, tá? Ok. Então, feito isso, a gente já conseguiu então avançar em praticamente toda a nossa planilha. Essa versão da PreciFood, que é a versão gratuita, ela vai estar sempre aqui no canal disponível para você baixar. E ela faz muitas coisas que outras planilhas que custam R$ 100 não fazem, tá? Ela tem realmente um valor muito alto, essa planilha. Ela pode te ajudar muito, cara. E aí cabe a você ficar fuçando, mexendo, fazendo testes, simulações e tentando encontrar qual preço que você quer vender, qual preço que você precisa vender. Agora, definir o preço ideal é crucial para alcançar suas metas de vendas e atingir o ponto de equilíbrio do seu negócio. O preço certo deve cobrir seus custos e ainda gerar a margem necessária para manter a operação sustentável. É essencial equilibrar o que você precisa cobrar para cumprir essas metas, com o que seus clientes estão dispostos a pagar. Quando bem definido o preço ideal não só ajuda a alcançar o ponto de equilíbrio, mas também garantir a lucratividade do seu negócio a longo prazo. Por fim, toda vez que você utilizar a planilha PreciFood e estiver com as duas janelas abertas, nunca feche primeiramente a janela número 1, que é a primeira janela que você tinha aberta. O motivo é que a janela número 2 foi carregada sem pré-configurações, ou seja, ela não tem nenhuma configuração. Então, se você encerrar primeiramente a janela número 1 e ficar apenas com a janela número 2 aberta e salvar a janela número 2 como se fosse a PreciFood original, ela passará a ser a PreciFood original e todo o trabalho de design será perdido em termos de zoom e outras coisas que você terá que novamente configurar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as minhas notificações dos próximos vídeos. Agora, se a PreciFood é gratuita, é capaz de fazer tudo isso que eu lhe mostrei, imagina então o poder da versão encorpada, a PreciFood Max+, que não apenas precifica, além de elevar a sua precificação a um outro nível, também faz a gestão financeira completa do seu negócio dentro do iFood, ou mesmo do seu negócio local. E para agradecer a você que chegou até o final deste vídeo, eu vou estar presenteando 5 pessoas com a versão completa da PreciFood, a PreciFood Max. Para participar, basta escrever aqui embaixo do vídeo: quero receber a PreciFood Max+, como também se certificar de que você está inscrito no canal CVP. Vou estar selecionando os 5 ganhadores. Se até o próximo vídeo já houverem 5 pessoas, esses já serão comunicados. Senão, ao longo dos próximos vídeos, até completar 5 pessoas. Fique ligado, boa sorte e nos vemos no próximo vídeo.